Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Mais uma vez, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu acho que essa foi a passagem que eu mais preguei esse ano. E quando a gente estava falando de se reunir hoje aqui, eu tinha pensado em pregar Marcos 4:35, né? Que é a tempestade acalmada. Quando eu vi que estava na liturgia essa passagem bíblica, eu falei assim, rodei para vários lugares pregando ela e acabou que por vezes a gente não tem oportunidade de pregar aqui, entre nós, em casa. Então eu vi que era providência de Deus, ela ser justamente a liturgia de amanhã, né? Tá na liturgia de amanhã e tem uma clara conexão com aquilo que eu queria falar utilizando o texto de Marcos 4:35, né? Então, eu parei, vocês perceberam aí no meio do versículo 4, né? Quando o apóstolo fala à comunidade dos Efésios que Deus escolheu cada um de nós antes da criação do mundo. Então deixa muito claro para nós que a eleição de Deus sobre a nossa vida não está numa condição cronológica de tempo humano. Ou seja, a eleição que Deus fez sobre a nossa vida não está condicionada àquilo que a gente conhece como tempo. Antes, agora e depois. Então quando Deus nos elege, Ele nos elege antes dessa cronologia humana. E diante disso, o que vale a gente pensar aqui? Que tudo que foi criado para cumprir um propósito que existia antes daquilo que foi criado. Então, tendo em vista que tudo é criado e só Deus não é criado, Deus é. Então, muito mais que existir, Ele é. Nós passamos a existir, Deus nos cria e a gente passa a existir, nós fomos criados. Então, se nós fomos criados, nós também temos um propósito que existe antes de nós. E um exemplo muito claro que eu gosto de dar, sei lá, é de qualquer objeto que está no ambiente que a gente está inserido aqui. Por exemplo, esse microfone. Ele foi criado. Ele não surgiu do nada. Mas antes de ser criado, ele já existia na cabeça de alguém. De forma imaterial. Já estava lá, nesse lugar. E chegou na cabeça dessa pessoa que criou, quando a pessoa que criou o microfone percebeu uma necessidade que o microfone responderia. Então, existia a necessidade de ampliar a voz, né? De dar maior alcance à voz. Existia essa necessidade e cria-se o microfone justamente para cumprir essa necessidade. Quando o microfone, de fato, ele se materializa, ele é criado pensando em algo que já existia antes dele. Deu para entender? Ou não? Boiou, né? Tudo que foi criado é criado para cumprir um propósito. E o propósito do que foi criado existe antes do que foi criado. Então, o que isso ensina? O que isso mostra para nós? Que o cumprimento do propósito, ele está muito mais no início do que no fim. Então, quando a gente olha de maneira obstinada para o fim, com o intuito de cumprir um propósito, a gente cai num equívoco e acaba caindo no erro de produzir muito resultado, mas não cumprir o propósito que a gente foi criado para cumprir. Parece complicado, mas eu vou tentar especificar isso melhor para vocês. Se eu tô falando para vocês que o propósito de tudo que existe antes daquilo que foi criado, o chamado que Deus fez na nossa vida e que a gente tá aqui na Terra caminhando para cumprir ele entra no fluxo de cumprimento quando eu entendo de onde foi que eu saí. Porque o mundo, ele nos treina, né? O mundo moderno, ele nos treina para alcançar resultado. E resultado é sempre uma meta que tá no fim. E essa meta que eu devo alcançar com base nos meus resultados vai depender das minhas habilidades para que eu alcance. Então, se me falta habilidade, eu não tenho paz com relação ao fim. Se eu me movo como o mundo me ensina a me movimentar, querendo encontrar paz no fim a partir das metas batidas através dos meus resultados,
Quando eu não conseguir responder à exigência desses resultados, o que eu vou perder? Vou perder a paz com relação ao fim. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo para tentar ser mais concreto. Para você conquistar a casa própria, você precisa trabalhar de tal forma que acumule dinheiro para que você alcance esse fim almejado que é a casa própria. Se porventura acontece alguma coisa que te impeça de fazer, de colocar a sua habilidade em jogo para conseguir esse objetivo, o que acontece? Você se frustra porque você perde a paz do fim. Se eu não estou conseguindo produzir uma quantidade de dinheiro suficiente que daqui a 10 anos eu consiga comprar a casa própria, o fim não é mais uma realidade de paz para mim, porque as circunstâncias atuais dizem pra mim a todo instante que eu não vou conseguir cumprir o objetivo final. Por quê? Porque eu não tô conseguindo produzir dinheiro suficiente pra comprar casa daqui a 10 anos. Entendeu? Então, a nossa vida como um todo, ela não pode estar ancorando a realização dela em algo que está destinado simplesmente no fim, sem contemplar o início de tudo aquilo que Deus falou sobre mim. Por que eu parei justamente quando o apóstolo Paulo diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo? Paulo está dizendo que o chamado que Deus fez sobre a vida do Everton, primeiro sobre a comunidade de Éfeso, mas sobre a vida de cada um de nós, do Igor, do Eltinho, do Luan, do Valci, vou falar todo mundo para ninguém ficar triste, de Carol, da Rosângela e da Natália. Então, quando Deus fala isso, ele fala antes de nós nascermos. Se ele está falando assim, ó, nos chamou e nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, logicamente, esse chamado, ele aconteceu antes da fecundação do espermatozoide no óvulo, ou seja, o espermatozoide do meu pai no óvulo da minha mãe. Então, antes de ter essa fecundação, e independente das circunstâncias pelas quais isso aconteceu, ele já havia decretado o meu propósito de vida. Agora, onde está o problema, principalmente nós que somos humanos? É se colocar no lugar de vítima e, dependendo do lugar da circunstância que nós fomos gerados, perder a paz com relação ao fim, porque a circunstância que eu fui gerado não foi favorável. Então, talvez alguns de nós que estamos aqui, ou quem vai ver isso aqui posteriormente, fala assim, tá, mas a minha vida é mais difícil, eu tenho mais dificuldade de ter paz no fim, porque a circunstância que fui gerado foi um adultério. Meu pai pulou a cerca e a minha mãe é a outra. Minha mãe é a amante, no caso. E eu nasci nessa circunstância. Então, por conta disso, eu tenho mais dificuldade. Agora, o que dá paz ao nosso coração é saber que o decreto que Deus fez sobre a nossa vida é anterior à circunstância que eu fui gerado. Sei lá, foi no caso de estupro. Vou ser bem dramático aqui. Nasci por conta de um estupro. Tá, mas o decreto de Deus a respeito da nossa finalidade, a respeito do nosso propósito, ele existe antes dessa circunstância. Então essa circunstância, ela não pode ser determinante na minha vida. E estão trazendo agora para a nossa conversa a passagem bíblica, que é o fundamento do apostolado no barco, Marcos 4,35, passemos para outra margem. Isso fala muito para nós. Então, por exemplo, o que acontece? O sol está se pondo, a noite está chegando, nuvens densas estão começando a aparecer e Jesus, ele determina um objetivo: passemos para outra margem. E ele faz isso para discípulos que na maioria deles eram pescadores, ou seja, entendiam de mar. E quando eles entram no mar, aquilo que eles já previam de fato acontece. Começa uma grande tempestade. Então, estão no mar, tem um problema, a tempestade, que quer impedir de chegar ao quê? No objetivo final, que é a outra margem. Tá todo mundo comigo, né? Vou tentar resumir para vocês não ficar com sono. Beleza, vamos lá. Então, ainda que as condições não sejam favoráveis, eu tenho o quê? A esperança de conseguir chegar na outra margem. Só que por vezes, quando a gente fala de esperança, a esperança é confundida com otimismo. E o otimismo é o quê? É um sentimento positivo de que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem. Ou não é isso? Quando você pensa esperança, eu tenho esperança que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo. Então a gente confunde esperança, e não que esperança também não seja isso. Humanamente falando, isso pode ser definido como esperança. Mas eu quero trazer a nossa conversa para a esperança mais sublime, que é a esperança enquanto virtude teologal. E essa esperança é o que me garante olhar para o começo e ter paz no fim. Então a garantia de um bom fim é a consciência do início.
E essa consciência do início eu só tenho ela quando a virtude da esperança trabalha em mim. Então, quando eu falo virtude teologal da esperança, é uma virtude que tem como objeto Deus. Porque a virtude enquanto otimismo, ela pode ser o pensamento positivo de que você vai passar numa entrevista de emprego, que você vai se dar bem numa prova, que você vai conseguir alcançar objetivos pessoais. Isso é ótimo. Só que a virtude teologal da esperança, ela está para além das coisas que são passageiras. Porque ela me faz olhar para o meu início, e olhando para o meu início eu tenho a paz no fim. E não são raras as vezes que as intempéries da vida tenta nos ofuscar daquilo que é o nosso objetivo enquanto filho de Deus. Agora a gente cai no erro de pensar que as intempéries, ou portanto a tempestade, ela está querendo prejudicar a minha visão do futuro. A tempestade, ela não quer ofuscar o meu objetivo final. Porque quando a gente lê de forma automática o texto da tempestade acalmada, e a tempestade começa, qual que é a nossa tentação? A tempestade veio atrapalhar os discípulos de chegar na outra margem. De modo imediato, isso não está errado, mas tem uma verdade mais profunda a respeito disso. Porque a tempestade, ou qualquer problema que a gente encara na vida, é na verdade uma cortina de fumaça que nos impede de enxergar o princípio e não o fim. Porque se a tempestade me impede de ver o princípio, eu perco a paz de alcançar um fim com êxito. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Porque o que foi que a tempestade fez? Não foi simplesmente ofuscar a visão dos discípulos da possibilidade de chegar no fim. A tempestade, na verdade, ela prejudicou a visão deles com relação ao início. Porque o que garante que eles vão chegar do outro lado não é a ausência de tempestade, é a palavra que foi dita antes dele entrar no mar. Passemos para outra margem. E quando Jesus dá a palavra é determinante. A gente vai chegar do outro lado. Jesus não contou o que aconteceria de uma margem a outra. Ele não entrou nesse detalhe, mas ele garantiu uma coisa. Nós vamos sair daqui e vamos chegar do outro lado. A tempestade, muito mais do que tentar impedir os discípulos de ver o fim, impediu eles de ver o começo. E porque a tempestade fez eles esquecer quem tinha dito que chegaria do outro lado, então eles ficaram com medo. Então, o que me garante paz com relação ao fim é o começo. E não as minhas habilidades de conseguir controlar as intempéries para que o fim seja garantido. Então toda vez que se levantar uma tempestade na nossa vida, a maior tentação dela é nos fazer esquecer de quem somos. Muito mais do que atrapalhar a nossa visão de onde nós queremos chegar. Tá fazendo sentido para vocês ou não? Porque se Jesus disse que nós chegaríamos, nós vamos chegar. Então o que garante que a gente vai chegar não é a ausência de tempestade, é a palavra. A palavra. E como dizia João, a palavra era Deus e ela estava no princípio antes de todas as coisas. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então o que me garante é essa palavra empregada no início. Jesus não sugere alguma coisa, ele garante, nós vamos chegar na outra margem. Tanto é que a garantia dele faz com que ele vá dormir. Mesmo tendo toda aquela condição adversa do tempo tá fechando e que vai vir uma tempestade, ele falou que chegaria e essa garantia tá no começo, não tá nem no meio nem no fim. Agora, outra questão que eu acho que vale a pena a gente trazer à tona aqui, já para caminhar para a gente finalizar a nossa conversa. Toda vez que se levanta uma tempestade ou qualquer problema na nossa vida, ela quer nos fazer não enxergar o começo e nos tenta a tentar resolver o problema a partir das minhas habilidades. Porque os discípulos, eles tentaram, a partir da experiência deles com navegação e com pesca, resolver o problema. E todas as vezes que a intempérie me leva a essa atitude de tentar resolver o problema para que eu consiga garantir um fim tranquilo, ela quer me fazer deixar de enxergar o início de quem garantiu para colocar a responsabilidade de tudo nas minhas costas. E aí ninguém aguenta. Então, por exemplo, as nossas habilidades, elas podem talvez facilitar o processo. Mas não são elas que vão garantir o fim. Vou falar de novo isso aqui, ó. As nossas habilidades, elas podem tranquilizar o processo, mas elas não garantem o fim. Vou dar um exemplo prático também para vocês.
Talvez você fale assim, nesse percurso que é a vida, do meu nascimento até minha morte, se encontrar com Jesus, se eu consigo utilizar as minhas habilidades para gerar riqueza, ou seja, ter muito dinheiro, condição monetária tranquila, isso talvez tranquilize o processo, mas não garante o fim. Se não fosse assim, nosso Senhor Jesus Cristo não tinha dito: é muito difícil para um rico entrar no céu. Então, se eu conseguir produzir muito valor monetário, ou seja, se eu consigo produzir muito dinheiro, talvez isso facilite o processo, mas não me garante o fim. E quem garantiu isso foi Jesus. Talvez a nossa habilidade, por exemplo, de ter uma vida saudável, não é para mim a garantia do fim com paz. Na verdade, ela é uma distração. Porque se eu deposito a garantia de um fim tranquilo com base na minha vida saudável, eu esqueço que o que vai me levar ao fim tranquilamente é o início. E não a minha habilidade de ter uma vida saudável, de ter uma vida fitness. Se isso fosse garantia de um fim tranquilo, todo bodybuilder ou toda pessoa fitness tava com a salvação garantida. E a gente também sabe que isso não é verdade. Então, o que me dá a paz com relação ao fim não são as minhas habilidades, ou de gerar riqueza, ou de ter uma vida saudável, ou de ter acesso a lugares e às pessoas. O que me garante a paz com relação ao fim é a consciência do começo. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, ao mesmo tempo que ele é a semente, ele é o fruto pronto já na árvore. Então, o que eu preciso ter? Para que a esperança em mim seja redobrada e que o fim seja um objeto de paz no meu coração. É ter plena consciência do início. Eu sei de onde eu saí, e porque eu sei de onde eu saí, o meu fim é garantido, ele é tranquilo. Mas todas as vezes que a gente se deixar levar pela cortina de fumaça que as dificuldades impõem e me esquecer do começo, isso vai me gerar medo. E me gerando medo ou preocupação, eu vou achar que eu vou resolver o problema de que forma? A partir das habilidades que eu já tenho desenvolvidas ou que eu posso desenvolver para resolver esse problema, essa intempérie que vai me fazer enxergar o fim de novo. Então que as habilidades que vêm a nós, as habilidades que Deus nos presenteia como um dom, muito mais do que seja uma solução para resolver os problemas imediatos, seja uma maneira de eu conseguir enxergar de novo o começo, de onde foi que eu saí. Porque ele garantiu e ele falou, né? Chegaremos a outra margem. Foi ele que disse, a palavra dele nos falou, que ele nos criou antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, se tem uma palavra decretada sobre a minha vida no começo, essa palavra é garantia que eu vou chegar no fim com paz. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor.